por uma cultura de paz. Parece meio estranho, hein? Também um bico de pato e um jeitão de sabiá. Mas ser amigo não precisa mudar. É tão lindo, deixa assim como está. E eu adoro, adoro, difícil é gente explicar. Que é tão lindo. Se tem bigodes de foca, nariz de tamanduá, E orelhas de camelo, né, tio? mas se é amigo de fato, a gente deixa como ele está. É tão lindo, não precisa mudar. É tão lindo, é tão bom se gostar. E eu adoro. É claro, bom mesmo é a gente encontrar um bom amigo. São os sonhos verdadeiros quando existe amor. Somos grandes companheiros, os três mosqueteiros. Como eu vi no filme. É tão lindo, não precisa mudar. É tão lindo, deixa assim como está. E eu adoro, e agora eu quero poder me falar dessa amizade que nasceu. Você e eu, nós e você. Vocês e eu. E é tão lindo. Tio, Hein? é legal ter um amigo, né? Maravilhoso. Mesmo que ele tenha bigodes de foca e até um nariz de tamanduá. E orelhas de camelo, tio, lembra? Orelhas de camelo? É, tio. É mesmo, orelhas de camelo. Mas é um amigo, não é? É. Então não se deve mudar. Escutamos com Roberto Carlos e o Balão Mágico, É Tão Lindo. E essa música introduz o tema do nosso programa de hoje, o segundo da série Animais, que a gente está fazendo aqui junto com a Pauline Machado, que nos trouxe essa pauta e está coproduzindo o programa. Hoje a gente vai falar sobre a escola, a família e os animais. O primeiro programa da série foi sexta-feira passada e tratamos aqui do amigo dos animais, aquelas pessoas que se realizam, né, na relação com os animais, sendo amigo dos animais. Hoje, claro, todos aqui são amigos também, mas o tema é a escola, a família e os animais. E os nossos convidados é o Jean Guimarães, que é pai de uma criança, né, de um menino que gosta de bichos. O João Pedro, né? O João Pedro é professor de Educação Física do Farias Brito e também de uma outra escola? Eu sou Jean. professor do Estado, da rede estadual e da rede municipal de Maracanaú. Tenho aqui ao meu lado uma colega também. Ah, beleza. Muito obrigada pela sua presença. Tá certo? Eu que agradeço o convite. Tâmara Bezerra, gerente de educação do SESC, vai falar para a gente sobre os projetos aí nessa linha dos bichos, né? Lá no SESC. Exatamente. Obrigada pela presença. Obrigada a você. Eu queria dizer que eu também sou mãe do Júlio, que também adora animais. Tá lá ouvindo a gente. Beleza. Lúcia Figueiredo, professora da Escola Municipal Raízes e Asas, lá do Maracanaú.
está aqui conosco também para falar sobre esse assunto. Tem projetos bem bacanas lá na escola, né? Muito obrigada, Lúcia. Seja bem-vinda. Não, obrigada a você pela oportunidade de estar aqui. Também sou mãe, tenho 3 filhos e todos eles gostam muito de animais. Beleza. E a Pauline Machado, que é a nossa coprodutora, né, que está aqui trazendo esse tema para a gente refletir aqui e agir, né, Pauline? Pois é, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez nessa luta em defesa dos nossos amiguinhos. E eu acho que sou a única aqui que não tem filhos que gostam dos animais, mas tem os filhos que são os próprios animais, né? Então, São quantos atualmente? Atualmente 9 gatos. 9 gatos. É. Bom, a Pauline, ela é aluna lá da FANO, aluna de comunicação, e também é voluntária da UIPA, né, que é a União Internacional Protetora dos Animais, e está aí mobilizando uma campanha né, em favor dos animais. Como é que está essa mobilização, Está Pauline? caminhando cada dia mais, a gente está conseguindo, dando um passo dia após dia. A gente está com contatos, fechando contatos e parceiros para o projeto Paz também para os Animais, que vai acontecer na primeira semana de outubro. E a gente pede que as pessoas que queiram trabalhar voluntariamente, nos ajudando, que tenham interesse em ajudar nesse projeto, eu peço que ligue para 3091-9650 ou 99744347 para a gente conversar e ver como a gente pode fazer para que esse projeto seja um projeto realmente que faça com que as pessoas parem um pouco para pensar sobre essa questão, que realmente traga resultados. Beleza, e vamos lançar aqui a nossa enquete. Você que está nos escutando pode participar do nosso programa ligando 4009-7474, 4009-7474, e a enquete de hoje é: você incentiva seu filho, seus alunos, a terem uma boa relação com os animais? Pois é, o objetivo é analisar de que forma a educação em geral se preocupa com os animais, e é sobre isso que a gente vai conversar com os nossos convidados no programa de hoje. Então, o Jean Guimarães, ele estava aqui em off já falando para a gente que o cuidar do bicho na vida dele surgiu um pouco tardiamente, né, Jean? De que maneira? Como é que foi? Por que surgiu mais tarde? Bem, primeiro por conta de uma formação que eu tive dentro de casa, né? Meu pai e minha mãe, frutos ainda da ditadura, né? Não eram muito chegados a essa coisa, né? Depois a minha formação na prática da educação física me favoreceu a isso. E no ato do meu casamento eu ganhei de presente, juntamente com a minha esposa, um cachorro que enfrentou os mesmos problemas que a Tâmara falou do condomínio dela, que da rejeição do condomínio não aceitar, na época, o Dake, né, que era um piquenês já de uma certa idade. E ele foi junto com o meu casamento na época, né? E a gente se afeiçoou aquilo ali, e aquilo foi amadurecendo um sentimento que até então estava lá guardado. E depois, com o advento da chegada do João Pedro, a gente amadureceu mais esse carinho, essa atenção, esse cuidado, e tenta passar, mesmo hoje estando separado, esse carinho pro filho, né? De cuidar dos animais, cuidar bem. Hoje o Dake já se foi, mas está na lembrança da gente. Hoje a gente continua com 2 cachorros. A gente tem um Doc e tem um Sansão. Já tivemos a Julie, né? João Pedro tem um casal de Jandar, né? E aí vai. Eu acho que o que eu não pude usufruir no meu tempo de criança, eu estou tentando passar para o meu filho, para que ele possa... Vivenciando isso junto com ele. Vivenciando isso com ele. Tá na escola também, ele favorece isso, né? Muito bem. E está sendo muito bom para ele. Muito bom mesmo, sabe? A gente vê a atenção que ele tem, o cuidado que ele tem, a preocupação. Pois é sempre bom a gente lembrar que o cachorro é conhecido mundialmente como o melhor amigo do homem, né? Então seria bom também que os homens, né, Pauline, que as pessoas também se tornem, né, cada vez mais amigas, né, não só do cachorro e de todos os animais. E a importância, assim, você falou que teve a sua família, né, a sua mãe tinha dificuldades, né, de permitir, né, a convivência com os bichos em casa, né, e só mais tarde você configurou aí uma família que está aí junto com os animais. Assim, você sente que é importante que a família esteja junta aí nessa convivência com os bichos? O que é que os bichos trazem para as relações mesmo? Assim, eles são um elo, né? Eles constituem um elo da família, são membros da família, passam a compor aquilo ali, a atenção que você tem ao viajar, né? A atenção que você tem de cuidar, né? Você vai sair, você se preocupa em ter
o lugar dele, aonde você vai, né, dele te acompanhar, a alimentação, né, fica como se fosse um membro, ele passa a ser um membro da família em todos os sentidos, né, a gente tem preocupação constante com eles, né, a afetividade da família melhora, o astral melhora, a energia dentro de casa flui de uma maneira altamente positiva, sabe? Foi algo muito positivo dentro da minha vida, mesmo já depois de adulto, ter um bicho para poder dividir a atenção, dar carinho, né? Mesmo sendo um cachorro, né? Que hoje parece que é uma febre, né? A preocupação com o cachorro, mas nós sabemos que tem outros animais, né? Que a gente pode ter essa atenção, não só o cachorro. Mas dentro da de casa é um cachorro especificamente. Tem esses benefícios que as pessoas recebem, né, na relação com os bichos. Agora, o outro lado, Lúcia Figueiredo, você como educadora, né, que está numa escola e muitas, quer dizer, o tempo todo a gente está ali tendo informação na matéria de ciências, por exemplo, é ali onde os bichos aparecem, né? De que forma que a escola, na tua opinião, vem trabalhando essa questão da relação com os bichos, no cuidado com eles? Veja assim, que a escola se preocupa muito com a questão de que o animal transmite doença, que o animal pode ser perigoso, certo? Então, ela se preocupa mais nesse ponto. E, de repente, isso pode trazer uma reação negativa para a criança. Não, pode trazer, inclusive, uma mãe que não pode, né, que não permite o filho criar o bicho por isso, né? Isso, né? Nós sabemos que é possível transmitir doença, porém, a gente, tendo os cuidados adequados, né, levando veterinário, por exemplo, né, pode haver um controle, haver uma relação saudável, né? Se souber trabalhar. Mas eu percebo que na escola, essa educação, ela é transmitida mais colocando ponto com relação às doenças que podem ser transmitidas, né? E também eu entendo que muitas vezes a escola, nessa questão de educar a criança para conviver com o bicho, termina se tornando vazia, né? Porque muitas vezes a criança maltrata os animais, não é? Então, essa questão de maltratar os animais, eu entendo que devia ser muito mais bem trabalhada, com mais competência, e termina no vazio. E além disso, assim, a própria informação sobre os animais nas matérias, você acha que são informações superficiais e não dá para saber direitinho o que é? Assim, com relação, eu não trabalho com educação infantil, né? Mas eu tive algumas orientações que na educação infantil se trabalha mais a questão do habitat do animal, o modo de vida do animal, isso que se trabalha, né? E a questão, como eu falei, com relação às doenças, né? Que são transmitidas pelos animais. Mas termina, né, vazio isso aí. Então, tem que ser um trabalho muito mais efetivo, contínuo, né? Que não seja só na educação infantil, mas que se prolongue, né? Com relação a como é que deve ser esses cuidados, como é que a gente deve tratar o animal. Tem que envolver todo mundo aí, né? A escola na relação também com a família. A família, principalmente a família, né? Para que a família possa compreender também, né? Nem sempre os pais compreendem. Eu que trabalho na escola pública, a gente sabe que atende a uma clientela menos favorecida e muitas vezes não se compreende isso, né? Bom, a Tâmara Bezerra tem aqui alguns projetos que são desenvolvidos lá no SESC, inclusive em todas as unidades do SESC, aqui em Fortaleza e no interior do estado também, com relação a essa questão dos animais, né? Que projetos são esses, Tâmara? Bom, nós temos 5 escolas para crianças e 6 escolas para adultos. Como nós trabalhamos com projetos didáticos, a questão dos animais e da própria ecologia como um todo, a equipe pedagógica analisando, percebeu que ela vinha se apresentando muito só com um cunho informativo, em relação ao habitat, em relação a como os animais se alimentam, quais são os nocivos, essa coisa de cunho informativo. Mas a pedagogia compreende que nos pilares da educação, aprender a conviver é um deles. E aprender a conviver com os outros, consigo e com a natureza. E nesse contexto, os animais estão inseridos. A própria questão da ecologia na escola, ainda ela permanece como se nós, seres humanos, estivéssemos afastados desse contexto. Nós temos que respeitar a natureza.
E não entende-se Mas não como somos ela, né? como se nós não fôssemos a natureza, né? Então, a ecologia vem falando do ser humano nesse contexto, para que ele se compreenda como parte dessa natureza. E aí, como nós percebemos que os projetos didáticos eram muito voltados só para informações pedagógicas didáticas, com esse cunho informativo, nós sentimos a necessidade de trazer animais para dentro da escola. Não só animais, mas como farmácia viva, horta, outros aspectos que envolviam a ecologia, porque os próprios documentos do MEC falam disso. E aí, nós, na escola de Juazeiro, que foi a pioneira, nós já temos animais, as crianças cuidam. Quais são os animais que tem? Nós temos coelho, tartaruga, tem um galho e uma galinha Sandy Júnior. Tem... Outro dia eles me mandaram um e-mail, né, que tinham adquirido mais um coelho. E a gente se comunica muito com as crianças também através do e-mail. E eles relatam essa experiência desse conviver, desse cuidar. Porque aí eles têm que se preocupar. É atribuído a eles o cuidado, a limpeza do lugar. E essa relação, essa troca afetiva com esses bichos favorece uma série de questões. Ética, respeito, todos esses temas transversais que os documentos falam, na verdade eles estão presentes nessa vivência, nessa convivência com os outros seres. E aí agora Fortaleza, o Sesc Fortaleza está pensando no projeto de uma nova escola, ele já está no papel, é necessário por conta do espaço construir uma nova escola e foi um dos primeiros pontos a serem pensados nesse projeto arquitetônico. A escola é feita de pessoas e de um lugar. Uhum. E aí foi pensado nesse lugar também para os animais. Que na escola de hoje a gente não conta, infelizmente, por conta do espaço físico, mas na nova escola nós também teremos a experiência de Juazeiro e a ideia é ampliar para todas elas, que as crianças possam conviver e cuidar. Bacana. Então, repetindo aqui a nossa enquete para você responder, ligando aqui o 4009-7474, 4009-7474, você incentiva o seu filho, você incentiva os seus alunos a terem uma boa relação com os animais? Então, liga aqui e dá aqui a tua resposta, a tua opinião, 4009-7474. Os animais domésticos também têm os seus direitos protegidos pela Lei Federal número 9.605 de crimes ambientais e por isso devem ser tratados com a mesma importância dos animais silvestres e também da nossa flora. E o símbolo da paz é o animal, ou os símbolos da paz, né? Tem a pomba da paz e tem também o beija-flor. A Lúcia estava falando agora há pouco sobre o fato de que na escola que ela trabalha atende a pessoas menos favorecidas socialmente, né? Agora, e que são pessoas que, em geral, não é o caso de todo mundo, mas que ali se encontra alguma dificuldade na relação com o cuidar dos bichos, né? De trazer o bicho para dentro de casa e cuidar e tal. Agora, como é que vocês percebem isso nessa relação? Porque eu também fiquei pensando aqui, né, que de vez em quando caminhando ali pela beira-mar, em algum lugar, e tem aquelas pessoas que são de uma situação social muito mais favorecida ali com o seu cachorrinho, né, muitas vezes muito bem penteado, né, vai no salão de beleza e tal. Que relações são essas? Assim, ali parece ser uma relação de cuidado, tá ali o cachorro adotado, né, tratado como quase um bebê, um filho, né? E de um outro lado tem também essa dificuldade, mas você encontra pessoas muito simples, muito humildes, né, e que são cuidadoras de muitos bichos ao mesmo tempo, se sentem responsáveis mesmo
né, por esses bichos. Como é que vocês veem aí essa... Bom, eu percebo num contexto de família, né, a conjuntura social e familiar atual acaba não favorecendo muito a criação desses animais. A mulher está maciçamente no mercado de trabalho, então geralmente esse cuidar do animal durante o dia, onde todos saem para a escola e para o trabalho, ficava mais a cargo dessa figura que hoje em dia também está no mercado de trabalho. Então não há muito esse espaço, esse tempo, nem essa disponibilidade financeira. Eu acredito, como você vê os cachorrinhos da beira-mar, eles estão numa classe social mais favorecida financeiramente. Mas você percebe que as famílias são muito abertas. Por exemplo, nas conversas com as famílias do SESC, onde há queixas de crianças sozinhas, temos muitas famílias de filho único ou de no máximo 2 crianças, onde a gente sugere que eles criem, adotem um animal pela troca afetiva, pelo espaço de cuidar dessa criança, de companhia, ele é um companheiro, e elas acatam, resistem um pouco, quem vai cuidar, onde a gente sugere que esse cuidar passe por essa criança, que o ideal é que ela seja a cuidadora desse animal, e eu percebo uma aceitação bem grande, bem favorável dessas famílias, mesmo explicando que é difícil, de horário, onde deixar, que suja, que às vezes os condomínios não permitem, mas eles estão mais abertos. Pois é, por falar em condomínio não permitem, você passou por essa experiência, né? Você e sua família. Isso, nós mudamos para um condomínio, morávamos num outro, mudamos. Primeiro eu queria dizer que eu aprendi a gostar de animais com a minha mãe. Eu nasci no sertão e lá nós tínhamos um quintal enorme e criávamos muitos animais. Ela ainda hoje cria, então não tive a experiência do companheiro Jean, meu contemporâneo de Corelli Cearense. A minha mãe nos ensinou esse afeto. Ela hoje cria papagaio, cachorro, gato, muitos animais lá na cidade de Orosa, onde ela mora. Então, essa paixão ficou um pouco adormecida em mim. Quando mudamos para esse condomínio, ainda não tínhamos filho e houve uma discussão entre as 17 pessoas do condomínio, fazendo o regimento lá interno, onde seria proibido criar animais. E eu e o meu marido fomos o único voto vencido, porque nós sabíamos que íamos ter filhos, como de fato aconteceu, e que com eles viriam também os animais. Eu tinha certeza que essa minha vivência do interior e da experiência da minha mãe afloraria quando o filho viesse, como de fato veio. E aí as pessoas resistiram muito, foi para a convenção do condomínio, a proibição. E depois, com o passar dos anos, as próprias pessoas do condomínio ou tiveram filhos e sentiram essa necessidade, ou a idade foi passando e os filhos foram casando e o casal acabou sentindo também a necessidade da adoção de um animal. Então foi naturalmente os animais foram entrando no prédio e ficou um pouco velado. Ninguém falou muito sobre isso. Na convenção ainda está a proibição, acredito eu, mas de fato, de afeto, os animais estão lá. Agora é interessante aí que quem está levando os animais para essa convivência são as crianças, né? Isso. Principalmente as crianças, mas as pessoas mais idosas também. Né? Por que isso acontece? As crianças são muito mais... O quê? Né? Quais são as características, que demandas são essas do mundo infantil e do mundo dos idosos que trazem para a convivência com os animais? Eu penso que é a relação afetiva mesmo. A atribulação do trabalho em nós adultos, ela nos ocupa o nosso tempo de uma forma diferente de que ocupa dos idosos e das crianças. Eles estão sensivelmente mais abertos para essa troca. Eles são mais verdadeiros, né? As atitudes das crianças, elas são verdadeiras, né? Quando a criança diz que gosta, ela gosta com todas as letras, né? Ela gosta da pessoa, ela gosta do animal, ela gosta da casa. O adulto, ele põe aquela máscara de afetividade. E nos mais idosos é a falta de uma companhia, né? Na realidade. Né? Então eu acho que são os dois extremos da criança e o adulto que estão buscando isso. Por outro lado, o que eu vejo também em relação aos cãezinhos que andam na volta da Jurema, eu acho até uma questão de status. Tá? Eu vejo em alguns momentos a questão do status. Quem tem o cão mais caro para desfilar na volta da Jurema. Eu também vejo esse lado. Se a gente voltar um pouco atrás,
né? A gente vê que até a década de 80 nós tínhamos o cão predileto, era o piquinês. E com o advento dos tempos, a gente já tem hoje o Rottweiler, a gente já tem hoje os pequenininhos, né? Os poodles, né? A gente já tem a raça lá de Sansão, agora me foge o nome. Então várias raças surgiram e isso encareceu. E queira ou não queira, aquele cãozinho para as madames dá uma aparência de status. Eu tenho um cão de uma raça que hoje é a mais cara no Brasil. Eu também vejo por esse lado, porque andar na volta da Jurema, aquele cãozinho, não demonstra para mim nenhuma afetividade, nenhum carinho, nenhum cuidado. Eu posso estar ali para me deixar ver, mas será que dentro da minha casa eu tenho atenção com aquele cachorro, com aquele bichinho dentro da minha casa? Eu queria só complementar o que o Jean está falando, no sentido que a gente vê mais afeto, mais afinidade e carinho com os cachorros, aqueles donos, os que eu gosto de chamar de responsáveis, quando eles têm um vira-lata. Você vê muito mais amor, muito mais carinho quando você vê uma pessoa com vira-latinha, que ele achou na rua todo ferradinho e levou para casa e cuidou, do que muitas vezes aqueles que são de raça, né? Que ele teve que pagar para ter aquele cachorro e não foi o amor que levou, muitas vezes não foi o amor que levou, foi realmente o status. É a raça do Sansão, é o Yorkshire, agora que me lembrei. E assim, com relação às crianças, né, gostarem dos animais, né, eu penso assim, hoje os pais estão muito em busca da sobrevivência, né, e os filhos estão ficando muito sozinhos. E eu entendo que o animal pode preencher esse vazio, né. De certa forma, essa busca desse carinho, desse necessário carinho, ele pode encontrar no animal. Sem necessariamente substituir. Sem necessariamente, lógico, substituir. A participação paterna ou materna. Com certeza, aí, né? Bom, você que está escutando o nosso programa pode participar ligando 4009-7474. Hoje a gente está conversando aqui com os nossos convidados sobre a escola, a família e os animais. Os nossos convidados aqui, o Jean Guimarães, que é professor de educação física lá do Farias Brito, também de uma escola estadual, Paulo Benevides, a Tâmara Bezerra, que é gerente de educação lá do SESC, e a Lúcia Figueiredo, que é professora da Escola Municipal Raízes e Asas de Maracanaú. A escola que você fala que você trabalha também é no Maracanaú, só que eu trabalho no Santa do Virgens e no Fontinelli, são duas escolas, mas já tive o prazer de trabalhar com a professora Lúcia já, no Raízes e Asas. Todos se conhecem. Vocês dois já estudaram juntos? Estudamos no Colégio Cearense, há alguns bons tempos. E ele já trabalhou aqui com a Já trabalhou comigo, e aqui em Fortaleza eu trabalho na Escola de Ensino Fundamental e Médio Padre Rocha, que também é pública. E lá também, como é que é essa experiência com os bichos? É assim, lá eu trabalho com ensino fundamental, ou com ensino médio, né? Então eu trabalho com as pessoas maiores, né? Já são jovens, já de entre 17 e 20 anos, e como lá eu ensino especificamente história. Ainda não deu para... ainda não deu para, mas agora vai ficar a observação para mim, a reflexão, né? Até saber como é que os jovens estão lidando também com essa questão dos importante. Bichos, né? E que lugar ocupa os animais na própria história, né? Das pessoas e na nossa história de vida também. Beleza. Então, vamos mais a musiquinha aí com Roberto Carlos e o Balão Mágico, Lima? Parece meio estranho, hein? Também um bico de pato e um jeitão de sabiá. Mas ser amigo não precisa mudar. É tão lindo, deixa assim como está. E eu adoro, adoro, difícil é gente explicar. Que é tão lindo. Se tem bigodes de foca, nariz de tamanduá, Orelhas de caminhonete. mas se é amigo de fato, a gente deixa como ele está. É tão lindo, não precisa
gostar. E eu adoro. É claro, bom mesmo é a gente encontrar um bom amigo. São os sonhos verdadeiros quando existe amor. Somos grandes companheiros, os 3 mosqueteiros. Como eu vi no filme. É tão lindo, não precisa mudar. É tão lindo, deixa assim como está. E eu adoro. E agora eu quero poder me falar dessa amizade que nasceu. Você e eu. Nós e você. Vocês e eu. E é tão lindo. Tio, Hein? é legal ter um amigo, né? É maravilhoso. Mesmo que ele tenha bigodes de foca e até um nariz de tamanduá. E orelhas de camelo, tio, lembra? Orelhas de camelo? É, tio. É mesmo, orelhas de camelo. Mas é um amigo, não é? É. Então não se deve mudar. Escutamos aí mais uma vez o Roberto Carlos e o Balão Mágico com a música É Tão Lindo. Você pode participar do nosso programa ligando 4009-7474. Hoje a gente está falando aqui sobre a escola, a família e os animais. A gente faz um breve intervalo agora e volta já já. Por uma cultura de paz. ZYC 407, Rádio Universitária FM, 107,9 MHz, a sintonia da Terra. Pessoal do Ceará, nosso encontro diário com a música alencarina de primeira linha. Você já sabe, todo dia de 4 às 5 da tarde, nosso batente musical com o pessoal do Ceará. A Rádio Universitária FM partilha com você o som dos grandes mestres. O programa Música Erudita, com produção e comentários de Arthur Guedes, vai ao ar todas as noites, a partir das 22 horas. O Música Erudita tem o apoio cultural de Escopa Engenharia Limitada. Conheça nossa programação e faça pedidos musicais visitando o site www.musicaerudita.web.pt. O Instituto de Cultura e Arte da UFC preserva e divulga os valores artísticos e culturais do Ceará. A Casa Amarela Eusélio Oliveira, o Museu de Arte e o Teatro Universitário, a Casa de José de Alencar e o curso de Extensão em Música, coordenados pelo ICA, produzem, preservam e difundem nossa cultura, promovendo a arte e os artistas, criando o público e a crítica. Universidade Federal do Ceará, há 50 anos, presente na vida da nossa gente. Por uma cultura de paz.
Programa Por uma Cultura de Paz, hoje fazendo o segundo programa da série Animais. O tema de hoje é a escola, a família e os animais, com Jean Guimarães, Tâmara Bezerra e Lúcia Figueiredo. Você que está nos escutando pode participar ligando 4009-7474. Bom, uma coisa é aquele bichinho que a gente escolhe para criar, né? Tá em algum canto, você escolheu, alguém comprou, né? Ganhou. Tem pedigree, ou então não é nada disso, é um cachorrinho, um cachorro da rua, enfim. Mas afora aqueles que a gente já estabeleceu aquele afeto, já levou para casa, tem aqueles outros que ficaram na rua, que estão por aí, né? Abandonados. Como é que vocês veem? Que tipo de coisa se pode fazer? O que pode reverter, Tâmara, Jean e Lúcia, esse tipo de situação? Porque me parece que a Paulinha é um índice alto, né, de bichos que estão... Todo mundo sabe, tanto a sociedade como a própria prefeitura, o Estado, todos sabem que é um número muito grande. Inclusive, por isso as campanhas que eles fazem contra a raiva, porque há uma preocupação dos animais abandonados transmitirem doença ao homem, mas também não há preocupação em tirá-los da rua e colocá-los num local que possam ser tratados. Não só o homem ser afetado por doenças que venham dos animais, mas também né, essa contrapartida de cuidado em relação aos bichos, né, que deve ter. Então, o que pode reverter essa situação, Jean? Eu acho que as instituições governamentais seriam o primeiro passo, né? Eu estava conversando com o Paulinho na hora do almoço e a gente falando do caso do zoológico do Sargento Prata, né? Que fica ali por trás do Sara Kubitschek. Eu vou lá sempre que posso. São as instalações adequadas, entre aspas, né? Os animais lá têm uma alimentação. Mas eu tive a oportunidade de ver, através de um amigo meu, um depósito lá de animais apreendidos nas feiras. E ninguém sabe qual é o destino que é dado a esses animais. Né? Não há, por exemplo, a gente sabe que foram presos N número de aves. Se elas são soltas de imediato, se elas são levadas a algum local. E o que é feito com esses animais? Qual é a atenção que é dada por essas pessoas? E elas são cuidadas nesse momento aí que são apreendidas? Exatamente. Né? De transição? Eu creio que não. Elas são, pelo que eu saiba, são levadas a um local e só depois de lavrar do flagrante é que elas são liberadas fora do habitat, porque elas são colocadas numa mata que não é a mata delas, entendeu? Eu acho que deveria existir um projeto por parte das instituições governamentais para tentar dar um cuidado especial a esses animais. Porque uma coisa é você capturar 2, 3 pássaros, uma coisa é você capturar 5, 10, 15 papagaios, araras e tudo mais. Eu acho que é por aí. Tem que partir, não só meu, seu, desse grupo aqui, né, que está fazendo para esse programa, mas acho que tem um negócio, uma onda, né? Uma marola bem forte. É preciso, inclusive, como a Marta estava falando, né, esse período, ele é neurálgico, porque eles ficam sob extremo estresse, presos, e eles precisam de um tempo para voltarem ao habitat. O SESC tem um projeto com peixe-boi, que tem muito encalhe aqui na praia, e lá no SESC Parana eles ficam aos cuidados até estarem tratados e preparados para voltar ao habitat. Então você vê toda uma equipe voltada para cuidar de um animal daquele e por vezes se perde, né? Acaba havendo a perda do animal porque já estava muito sofrido. Então imagine todos esses outros pegos em feira, na rua, os cachorros da rua. Não só os cachorros e gatos, mas também os burrinhos, os jumentos, os cavalos que são usados por carroceiros, que muitas vezes ficam no sol o dia inteiro, às vezes não tomam água, não comem, são maltratados em si. Enfim, eles têm um estresse fora do normal. Os gatinhos na rua, por que tem tanto animal atropelado? Porque eles não estão no mundo deles, eles estão no mundo da gente, e é a gente que tem que fazer por eles. Eles não têm o que fazer por eles só. Eu acho que é um assunto que a escola ainda não conseguiu chegar, né? Estamos ainda engatinhando nesse assunto, porque
ainda está se falando em sair do cunho informativo para ir para a vivência, e isso seria um amadurecimento do assunto. Em pensar, sim, e agora? Nós, cidadãos, o que faremos com os animais que estão nas ruas? Ainda falta esse Tem havido trabalho. alguma diferença no trato desse tema em relação às escolas públicas e às escolas particulares? Olha, como eu falei, eu penso que ainda temos muito a caminhar. Esse aspecto de respeito, de se ver como integrante desse contexto e de se ver como um semelhante e de passar a cuidar disso, ainda precisa ser mais abordado pelas escolas, não só com as crianças. A extensão, na formação desses educadores é preciso levantar esse aspecto, e com as famílias. A tríade escolar, alunos, educadores e famílias, ainda precisamos avançar nesse assunto, nesse aspecto. E a escola não trabalha isolada, né? A escola tem que trabalhar em conjunto com toda a sociedade. Todos somos responsáveis, né? Enquanto a gente não se sentir responsável, então vai continuar os animais da forma que estão sendo tratados. Todos somos responsáveis. Quando a gente se sentir integrante dessa responsabilidade, né? Porque isso é uma questão ética também, e está aí os parâmetros curriculares nacionais nos temas transversais, ele aponta para essa questão, né? A questão ética, né? E é uma questão ética tratar bem os animais, né? Até porque fomos nós que tomamos o espaço deles, e não eles que tomaram o nosso espaço, né? Então, todos somos do planeta e temos que viver em paz, em harmonia. Agora, uma mudança nessa atitude, né, trazer esse senso de responsabilidade aí, é um processo de educação bem, né, desde o começo, isso, né, Tâmara? Tem que ser o tempo todo isso. É um processo demorado, ele é árduo, porque vai haver resistência, sempre há resistência para o novo, então o processo é demorado. Um novo que não devia ser tão novo assim, né? Que não devia ser tão novo, mas vai ficar sendo visto como novo. Tudo que vem à tona, né, porque o problema é sério, então fica sendo visto como novo, né? E há uma resistência, sim, né? Porque não, como eu estou dizendo, a escola não pode trabalhar isolada, né? Tem que haver todo um aparato, tem que haver recursos para que se possa trabalhar essas questões. E, além disso, além desses recursos que tem que haver também a capacitação do profissional. Às vezes o profissional tem boa vontade, mas ele não é competente para trabalhar aquele assunto. Não se sente, às vezes, competente também. Então, é necessário que haja capacitação. Capacitação efetiva. Que as políticas públicas também possam ajudar a escola a dar esses encaminhamentos em relação a dizer para onde levaremos esses animais, para quem vamos ligar nas conversas com as crianças, que a gente chama roda de conversas, eles levantam essas questões. Tá, e o gato da rua, a gente liga para quem vir pegar? Minha mãe não vai deixar, mas há um abrigo, há um lugar, qual é o número que se liga? Falta uma divulgação também maior em relação a isso. Bom, foi a expressão que a Tâmara usou, a minha mãe não vai deixar, né? Então, eu vejo mais pelo lado da formação dentro do lar. A partir do momento que a minha família me trabalha, me educa, eu educo o meu filho, eu educo a minha esposa, eu vou facilitar o trabalho do professor da escola, o trabalho da própria escola. Tá? Eu acho que todo o processo, ele ainda sai da casa para o resto do mundo. Sabe, esse negócio de a gente colocar mais uma carga na escola, eu acho muito pesado para o educador. E eu acho que se o pai facilitar a caminhada, vai ser bem mais fácil para a escola, para os órgãos públicos, para o educador. Porque o pai, ele pode educar a criança a pegar um gato e assistir. Paulinho tem 9 em casa. Por que eu não posso ter 2, 3, aquele gato? Então, eu, enquanto pai, eu tenho que mostrar ao João Pedro que eu posso fazer aquilo. Não esperar pela escola. De lá para cá. Eu acho que eu tenho que mostrar. Na verdade, cada um fazer realmente a sua parte. E é muito mais fácil fazer de responsabilidade, né? Muito mais fácil fazer no universo da minha família do que fazer no universo de uma escola. Pois é, agora como é que uma coisa tão assim, né, tão nessa situação, quando os benefícios são tão grandes, né, nessa relação entre as pessoas e os bichos, que é o nosso tema hoje aqui, e entre outros benefícios que já foram aqui relatados por vocês, tem um especificamente que a Tâmara vai falar para a gente, que é sobre a terapia que se utiliza com os animais, né? Mais um grande benefício para os seres humanos, para os bichos também
nessa relação, não é, Tâmara? Isso, Mas olha. para as pessoas principalmente. É um tema que está muito... É recente, né? Até você brincou, pô, será que é tão recente? Acho que recente é a preocupação. Assim, algumas pessoas como a Pauline vêm lançando esses movimentos de acorda em relação a isso. A escola acordou para um outro tema, que vinha também engatinhando, que é a abertura de suas portas para as crianças portadoras de necessidades educacionais especiais. E com essas crianças, elas nos apresentaram, né? O SESC tem inclusão há alguns anos, e essas crianças nos trazem as informações a respeito dos trabalhos com animais, que chama terapia assistida por animais, que principalmente a ecoterapia, que é o trabalho com cavalos, mas crianças com necessidades visuais, de locomoção, que tem como companheiro animais, o cachorro é o mais comum, e elas nos trazem essa informação e esse convívio. Então, com a abertura das portas da escola, a propaganda do governo está aí, que agora é real, é por lei, a escola tem que abrir suas portas para a inclusão, a diversidade não pode mais ser discutida, e aí, junto com isso, as crianças nos trazem esses animais, que são seus parceiros nesse conviver. Bom, no próximo programa da série Animais, a gente vai ter para falar sobre a questão dos adestramentos, né, Pauline? Os benefícios, os cuidados, enfim, já fica esse tema aí para você refletir e participar no próximo programa que vai acontecer na próxima quarta-feira. Então, hoje a gente está aqui com o Jean Guimarães, a Tâmara Bezerra e a Lúcia Figueiredo, falando de a escola, a família e os animais. Já tratamos aqui do amigo dos animais, e o próximo da série é adestramento. E eu já queria até deixar aqui, Pauline, uma sugestão para se tratar também sobre, enfim, tem outros aspectos aí dessa relação com os bichos. As crianças, trazer as próprias crianças, né, para falar dessa relação, né? A gente falou aqui, né, os idosos e as crianças é quem costuma trazer, né, para os bichos para essa relação, né? Então, trazê-los aqui, né? Acho que um desses programas poderia ter a própria fala, né, das crianças, por exemplo, falando dessa convivência pacífica com os bichos. O Jean também tem outra sugestão, né, Jean? Eu acharia interessante também deixar o espaço aberto aqui, presente, daqueles pais que as crianças já fazem esse trabalho de ecoterapia com os cães, para que esses pais viessem dar o testemunho dele, do benefício que esse trabalho está trazendo para a recuperação dos filhos dele, né? A ecoterapia, a criança que hoje já usa o cão como guia, essas crianças que usufruem do animal como terapia dos seus problemas, né? Pois é, a Tâmara estava até lembrando aqui que tem uma novela que está passando atualmente aí na Globo e que está trazendo aí os bichos, né? É um tema ao mesmo tempo, né? Os bichos no rodeio. Isso, né? Que é bem ambíguo. Tem essa ambiguidade aí na própria novela. E, de outro lado, tem o bicho como cão-guia, né? Como é que vocês veem isso, assim? Os bichos no rodeio. Bom, não assisto muito, mas já me falaram que, por conta das crianças, tem uma criança que representa uma criança cega na novela e vai adquirir um cão-guia, ou já adquiriu, não sei. Mas aí o que me chamou a atenção é que essa mesma novela aborda rodeios que todas as pessoas sabem que é um espaço de muito maltrato desses animais. Então, até brinquei, será que a novela está tirando a suja, né? Mostra de forma aberta, né? Tipo, enaltece esse rodeio, esse maltrato desses animais, e ao mesmo tempo faz essa abordagem do valor do cão na vida dessas pessoas. Aí eu no intervalo estava aqui comentando sobre essa ambiguidade que a TV apresenta
nas nossas casas todos os dias. Quer dizer, ainda não tomou uma postura assim, não fez uma escolha? Escolheu o partido, menina. Bom, temos aqui uma notícia muito interessante, eu acho que para todos nós, para quem acredita que o desarmamento é um caminho necessário para a construção de uma cultura de paz. Aqui saiu na Folha Online o seguinte, que a Câmara dos Deputados aprovou, no final da noite de quarta-feira, a realização do referendo sobre a proibição da venda de armas de fogo e de munição no Brasil. Em votação nominal, a proposta foi aprovada por 258 votos favoráveis, 48 contrários e 5 abstenções. A consulta popular será feita por meio de voto em urnas eletrônicas. A data do pleito ainda não foi definida. Os deputados também aprovaram a redação do referendo. Os eleitores brasileiros terão que responder à pergunta: o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? O projeto de decreto legislativo do Senado já vinha tramitando na Câmara há mais de um ano. Desde a semana passada, familiares de vítimas de arma de fogo e religiosos vinham fazendo vigília no Salão Verde da Câmara como forma de pressão. Apesar do atraso das votações na Câmara, o presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Veloso, disse na última sexta-feira que, se o Congresso aprovasse o projeto, a consulta popular poderia ser feita dia 23 de outubro, mesmo com recesso do Poder Judiciário. O ministro Veloso disse ainda que pretende usar a realização do referendo para o processo de recadastramento eleitoral em alguns estados. Nos 45 dias anteriores à realização do referendo, será feita uma campanha de esclarecimento à população pelo rádio e pela TV. Esse tema aí do desarmamento tem a ver com um projeto que é realizado lá na escola, que a Lúcia trabalha, né? Mais adiante a gente vai poder tratar desse assunto aqui com você no programa, né, Lúcia? Uhum. Olha, o nome do projeto é Paz é Vida. A gente tinha percebido que estava havendo alguns índices de violência na escola, né? Não é nem tanta violência física, mas também a violência verbal, né? O preconceito, que também é uma forma de violência. Todas as formas de violação, né, dos direitos humanos é violência. Então, pensando nisso, a escola se reuniu, elaborou um projeto que vai ser desenvolvido agora em setembro, né? E a gente está contactando algumas pessoas para que possa nos ajudar, né? Fazer uma parceria conosco para que possamos desenvolver esse projeto. Ok, mas adiante aqui no programa a gente conversa mais detalhadamente sobre esse projeto lá da escola. Tá certo, bom? Será um prazer. E dicas da nossa agenda cultural. Acontece hoje à noite a audição da palestra de Christine Day, Expandindo em Sua Luz, a partir das 19h30, com a apresentação do terapeuta transpessoal Rino Marconi. O local é o Espaço de Renascer, que fica na Rua Fonseca Lobo, 297, na Aldeota, bem próximo ao Detran da Avenida Santos Dumont. Para mais informações, você pode ligar no 3461-3101, 3461-3101. Logo mais, às 19h30, o projeto Tapera das Artes ocupa o Teatro José de Alencar para o lançamento dos CDs Aquiraz, de Todos os Cantos, e Coco do Iguape, e de um livro contendo o mapeamento histórico-cultural do município de Iguape, além do município de Aquiraz. Além das apresentações de um documentário histórico sobre Aquiraz, um curta-metragem de animação e exibições de grupos musicais da Tapera das Artes. Para mais detalhes, você pode ligar no 3361-1838, 3361-1838 e pode falar com Paulo César Cariri. Para divulgar na nossa agenda, você pode passar suas informações para o nosso e-mail, por Uma Cultura de Paz, tudo junto, por umaculturadepaz@yahoo.com.br. Pode passar por fax no 4009-7476 e pode ligar diretamente no 4009-7478.
aproveitando aqui, né, os contatos da nossa agenda, queria que a Tâmara passasse para a gente aí endereço e telefones para quem Isso. quer entrar em contato e saber mais desses projetos lá do SESC. Pronto, o telefone da escola do SESC é o 3452-9110 e o telefone do projeto Formação de Educadores, que aí estamos também pensando em fazer um trabalho com os educadores em relação ao assunto. O telefone de lá é 3452-9091. Lúcia, e para quem se interessa por esse projeto que você vai nos apresentar ainda, de pais? Quem quiser colaborar, pode ligar para 31 62 44. Se tem bigodes de foca, nariz de tamanduá, Parece meio estranho, hein? também um bico de pato e um jeitão de sabiá. Mas ser amigo não precisa mudar. É tão lindo, deixa assim como está. E eu adoro, adoro, difícil é gente explicar que é tão lindo. Se tem bigodes de foca, nariz de tamanduá. E orelhas de camelo, né, tio? Mas se é amigo de fato, a gente deixa como ele está. É tão lindo, não precisa mudar. É tão lindo, é tão bom se gostar. E eu adoro, É claro, bom mesmo é a gente encontrar um bom amigo. São os sonhos verdadeiros quando existe amor. Somos grandes companheiros, os três mosqueteiros. como eu vi no filme. Bom, a gente está aí chegando ao final do programa, escutando aí mais uma vez. É tão lindo que essa música aí tem tudo a ver, né? A Pauline selecionou para ser o tema do nosso programa de hoje, para embalar, né, o tema do nosso programa de hoje, a Escola, a Família e os Animais, aqui com o Jean Guimarães, a Tâmara Bezerra e a Lúcia Figueiredo, a quem a gente agradece muito a participação aqui no nosso programa. Tâmara, até a próxima. Muito obrigada. Foi um prazer falar do trabalho do projeto lá da Escola do SESC e encontrar vocês falando desse assunto. Tá Obrigada. bom, quiser deixar mais alguma mensagem aí para os amigos dos bichos? Eu vou ler bem rapidinho uma mensagem que eu recebi que eu acho que tem tudo a ver com essa conversa. Recebi outro dia que chama Seja como seu cão. Não deixe passar a oportunidade de sair para passear. Seja sempre leal. Cave até encontrar o que deseja. Deixe os outros saberem quando invadiram seu território. Se espreguice ou descanse o máximo que puder. Corra para saudar alguém que você ama. Sinta o vento na sua face por puro prazer e seja sempre você mesmo, quando, como e onde estiver. Beleza. Jean, muito obrigada e até a próxima. Eu agradeço ter vindo falar aqui enquanto pai, né? Enquanto pessoa que sofreu essa mudança na lida com os animais, né? Espero que as nossas explanações tenham esclarecido, né, um tema para outras pessoas. Incentivado, né? Incentivado essas pessoas a buscar cuidar desses animais. E eu queria deixar uma frasinha assim, uma frase que eu gosto de usar, não é diretamente com os animais, mas é para o bicho homem, pode ser que ele desperte, né? E cabe muito bem no Melhor Amigo do Homem, né? Eu uso muito, gosto de escrever a seguinte frase: amigo difícil de encontrar, impossível de esquecer. Então cuide do seu bichinho desse jeito, sendo seu melhor amigo, sem esquecê-lo. Obrigada, Jean. Lúcia Figueiredo, muito obrigada também e até a próxima oportunidade. Eu é que agradeço, muito obrigada. E
que fica essa reflexão. Se você vê algum animal abandonado, pense, se fosse você. Pauline. A Pauline fica toda emocionada, né, quando se trata de falar sobre os bichos, né? E aí deixar também essa reflexão, que é o tema do nosso programa, a gente esteve aqui todo o tempo falando disso, né? Nessa relação entre família, escola, né, e os animais, que as escolas se sintam mais responsáveis, né, incluam mais essa atitude, né, de cuidadora dos animais nas suas disciplinas, enfim, levando os bichos para serem cuidados dentro da própria escola, né? Então, muito obrigada a vocês e até a próxima. O programa de hoje é uma coprodução com a Pauline Machado, responsáveis por este programa Marta Aurélia e Marília Rabelo, na técnica de áudio Antônio Carlos Lima, vinheta do programa composta por Aloysio Gurgel. É mesmo, orelhas de camelo. Mas é um amigo, não é? Então eles devem mudar. Lembrando que o próximo programa da série dos animais acontece na próxima quarta-feira. O tema é adestramento e você pode participar ligando 4009-7474. Até o nariz de tamanduá. E orelhas de camelo, tio, lembra? Orelhas de camelo? É, tio. É mesmo, orelhas de camelo. Mas é um amigo, não é? Então eles devem mudar. Por uma cultura de paz.